Olá, pessoal, boa noite. Bem, nós vamos começar aqui com o nosso grupo de estudos, com um livro que a gente está estudando aí, que é Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, tá? E a gente está aí no capítulo 3, nessa leitura aí coletiva. Embora às vezes possa ficar um pouco cansativa a leitura, né? Mas eu sou tão estudante quanto todo mundo que está aqui, né, é uma revisita que a gente faz, né, nos estudos das psicopatologias, e eu achei interessante ler na íntegra aí cada capítulo para ficar mais fixado, né. Eu estou fazendo dessa forma também, porque é muito desafiador neste momento eu conseguir colocar em slides, né, elaborar uma melhor aula, justamente por causa da nossa agenda aí, que é super corrida, né, cheia de atendimentos, não à toa estou vindo com projetos aí de encaminhamento de pacientes, né, dando apoio para psicólogos que estão iniciando. Então, assim, a gente dá conta de muitas coisas e aí fica bem desafiador, não é ter que preparar a aula. Então, eu achei melhor fazer dessa forma, né, do que ficar procrastinando, né, pensando qual seria a melhor forma, achei melhor a gente fazer essa leitura aí coletiva. Tá bom? Então, vamos lá, ó, vou dividir aqui a tela, e aí a gente vai começar a leitura desse capítulo 3. Bem, então vamos lá. A gente, né, vai lendo, e aí no decorrer da leitura a gente pode ir dando algumas paradas aí para reflexão, e eu estou lendo aqui também esse capítulo neste momento, tá? Não estudei de antemão, quer dizer, eu vi algo ali por cima, né, que ele vai fazendo uma comparação, mas não estudei aí na íntegra. Bem, sem mais delongas, vamos lá. Capítulo 3, os principais campos e tipos de psicopatologia. Uma das principais características da psicopatologia, como campo de conhecimento, é a multiplicidade de abordagens e referenciais teóricos que tem incorporado nos últimos 200 anos. Peraí, antes de eu continuar, deixa eu olhar aqui na tela, porque eu não sei se... Ah, agora apareceu. Vamos lá. Nos últimos 200 anos. Tal multiplicidade é vista por alguns como debilidade científica, como prova de sua imaturidade. Os psicopatólogos são criticados por essa diversidade de explicações e teorias, por seu aspecto híbrido em termos epistemológicos. Dizem alguns que, quando se conhece realmente algo, tem-se apenas uma teoria que explica cabalmente e organiza a observação dos fatos. Quando não se conhece a realidade que se estuda, são construídas centenas de teorias conflitantes. Discordo de tal visão. Querer uma única explicação, uma única concepção teórica que resolva todos os problemas e dúvidas de uma área tão complexa e multifacetada como a psicopatologia, é importar uma solução simplista e artificial que deformaria o fenômeno psicopatológico. A psicopatologia é, por natureza, o destino histórico, um campo de conhecimento que requer debate constante e aprofundado, no qual não há e não pode haver uma teoria ou perspectiva amplamente hegemônica. Aqui o conflito de ideias não é uma debilidade, mas uma necessidade. Não se avança em psicopatologia negando e anulando diferenças conceituais e teóricas. Evolui-se, sim, pelo esforço de esclarecimento e aprofundamento de tais diferenças, em discussão aberta, desmistificante e honesta. A seguir, são apresentadas algumas das principais correntes da psicopatologia, dispostas de forma arbitrária, por motivos estritamente didáticos, em partes antagônicos. Vamos lá. Psicopatologia descritiva versus psicopatologia dinâmica. Para a psiquiatria descritiva, interessa fundamentalmente a descrição de formas de alterações psíquicas, as estruturas dos sintomas, aquilo que caracteriza e descreve a vivência a vivência patológica como sintoma mais ou menos típico.
Já para a psiquiatria dinâmica, interessa o conteúdo das vivências, os movimentos internos de afetos, desejos e temores do indivíduo, sua experiência particular, pessoal, singular, não necessariamente classificável em sintomas previamente descritos. A boa prática em saúde mental implica a combinação hábil e equilibrada de uma abordagem descritiva, diagnóstica e objetiva, e de uma abordagem dinâmica, pessoal e subjetiva do paciente e de sua doença. Assim, logo na introdução de seu tratamento de psiquiatria, Eugen Bleuler afirma que, quando um médico se defronta com a grande tarefa de ajudar uma pessoa psiquicamente enferma, vê à sua frente dois caminhos. Ele pode registrar que é ele pode registrar o que é mórbido. Irá então, a partir dos sintomas da doença, concluir pela existência de um dos quadros mórbidos impessoais que foram descritos. Ou pode trilhar outro caminho. Pode escutar o doente como se fosse um amigo de confiança. Nesse caso, dirigirá sua atenção menos para constatar o que é mórbido, para anotar sintomas psicopatológicos, e a partir disso chegará a um diagnóstico impessoal, e mais para tentar compreender uma pessoa humana na sua singularidade e co-vivenciar suas aflições, seus temores, seus desejos e suas expectativas pessoais. Interessante, né? Esse ponto é bem uma observação mesmo, né? Do que se apresenta ali do paciente, né? E aí, nesse sentido, ir fazendo uma descrição, né, do que uma interpretação. Interessante. Continuando, próximo tópico. Psicopatologia médica versus psicopatologia existencial. A perspectiva médico-naturalista trabalha com uma noção de ser humano centrado no corpo, no ser biológico, como espécie natural e universal. Assim, o adoecimento mental é visto como um mau funcionamento do cérebro, uma desregulação, uma disfunção de alguma parte ou sistema do aparelho biológico. Olha só, já numa perspectiva médica, né? Médico-naturalista. Já na perspectiva existencial, o paciente é visto principalmente como existência singular, como ser lançado a um mundo que é apenas natural e biológico na sua dimensão elementar, mas que é fundamentalmente histórico e humano. O ser é construído no meio da experiência particular de cada sujeito, na sua relação com os outros, na abertura para a construção de cada destino pessoal. O transtorno mental, nessa perspectiva, não é visto tanto como disfunção biológica ou psicológica, mas, sobretudo, como um modo particular, ele não está indo, sim, de existência, uma forma muitas vezes trágica de ser no mundo, de construir um destino, um modo particularmente doloroso de ser com os outros. Interessante, né? Essas perspectivas, interessante. Vamos lá. Continuando, próximo tópico, psicopatologia comportamental e cognitivista versus psicopatologia psicanalítica. Na visão comportamental, o ser humano é visto como um conjunto de comportamentos observáveis, verificáveis, que são regulados por estímulos específicos e gerais, bem como por suas respostas, que são estímulos antecedentes e consequências contingenciais. Em suma, o comportamento se baseia em certas leis e determinantes do aprendizado. Associada a essa visão, a perspectiva cognitivista centra seu foco sobre as representações cognitivas, que são as cognições de cada indivíduo. As cognições seriam vistas como essenciais ao funcionamento mental, tanto normal como patológico. Os sintomas resultam de comportamentos e representações cognitivas disfuncionais, aprendidas e reforçadas pela experiência familiar e social.
Em contraposição, na visão psicanalítica, o ser humano é visto como um ser sobredeterminado, dominado por forças, desejos e conflitos inconscientes. A psicanálise dá grande importância aos afetos, que, segundo ela, dominam o psiquismo. O ser humano racional, autocontrolado, senhor de si e de seus desejos, é para ela uma enorme ilusão. Uau, que forte isso, hein? Né? Ter essa, achar que, né, esse ser humano racional, autocontrolado, né, dono de si, olha que interessante, é uma ilusão, do ponto de vista da psicanálise. Continuando, na visão psicanalítica, os sintomas e síndromes mentais são considerados formas de expressões de conflitos predominantemente inconscientes, de desejo que não podem ser realizados, de temores os quais o indivíduo não tem acesso. O sintoma é encarado, nesse caso, como uma formação de compromisso, um certo arranjo entre o desejo inconsciente, as normas e as permissões culturais e as possibilidades reais de satisfação desse desejo. A resultante desse emaranhado de forças, essa trama conflitiva inconsciente, é o que se identifica como um sintoma psicopatológico. Uau, olha que interessante, né? Pelo que eu entendi, na perspectiva cognitivista aí, a qual eu trabalho, né? Trabalho com a TCC, terapia dos esquemas, e pretendo entrar com outras aí, as quais eu acho bem bacana, né? No sentido de tirar, de certa forma, até que rápido o paciente aí do sofrimento. A visão, né, cognitivista, ela trabalha nesse sentido com o que causa menos sofrimento, vamos dizer assim, é a adaptação do indivíduo no meio, né? E que aí, nesse sentido, os sintomas que a pessoa tenha, né, seria no caso disfuncional, de repente uma crença aí distorcida, devido a essa não adaptação ao meio, né? Já a psicanálise tem uma visão diferente, né? Seria mais esse olhar para dentro, né? Não para fora, no sentido de se adaptar ao meio. Interessante, né? Interessante. Interessante, e por isso que, né, a importância de nós, enquanto terapeutas, continuar estudando, né? Porque, enfim, né? Cada vida que aparece ele é tão singular, né? Bem, vamos lá, continuando. Psicopatologia categorial versus psicopatologia dimensional. Vamos lá. As entidades nosológicas ou doenças mentais específicas podem ser compreendidas como entidades completamente individualizadas, com contornos e fronteiras bem demarcados. As categorias diagnósticas seriam espécies únicas, tal qual espécies biológicas, cuja identificação precisa constituiria uma das tarefas da psicopatologia. Assim, entre a esquizofrenia e os transtornos bipolares e os delirantes, haveria, por exemplo, uma fronteira nítida, configurando-os como entidades ou categorias diagnósticas diferentes e discerníveis em sua natureza básica. Em contraposição a essa visão categorial, alguns autores propõem uma perspectiva dimensional em psicopatologia, que seria hipoteticamente mais adequada à realidade clínica. Haveria, então, dimensões, como, por exemplo, o espectro esquizofrênico, que incluiria desde formas muito graves, tipo demência precoce, um grave deterioração da personalidade, embotamento afetivo, muitos sintomas negativos residuais. Formas menos deteriorantes de esquizofrenia, formas com sintomas afetivos, chegando até um outro polo de transtornos afetivos, incluindo formas de transtorno afetivo com sintomas psicóticos, até formas puras de depressão e mania. Como hipótese, esta que se relaciona à antiga noção de psicose unitária. Uau, quantos conceitos, não?
Algumas polaridades dimensionais em psicopatologia seriam, por exemplo, esquizofrenia deficitária, esquizofrenia benigna, psicose esquizoafetiva, transtornos afetivos com sintomas psicóticos, transtornos afetivos menores ou depressões graves, que seria estupor psicótica, depressão bipolar, depressões moderadas, distimia, personalidade depressiva, depressão subclínica. Bem, continuando, psicopatologia biológica versus psicopatologia sociocultural. A psicopatologia biológica enfatiza os aspectos cerebrais, neuroquímicos ou neurofisiológicos das doenças e dos sintomas mentais. A base de todo transtorno mental consiste em alterações de mecanismos neurais e de determinadas áreas e circuitos neurais. Nesse sentido, o aforismo do psiquiatra alemão Wilhelm, não sei o sobrenome dele, Mle, que é inglês, alemão, resume bem essa perspectiva. Doenças mentais devem ser vistas como afecções do cérebro. Olha só, interessante. Em contraposição, a perspectiva sociocultural visa estudar os transtornos mentais como comportamentos desviantes que surgem a partir de certos fatores. Nossa, quando eu mudo de tela, eu me perco aqui, peraí. De certos fatores socioculturais, como discriminação, pobreza, migração, estresse ocupacional, desmoralização sociofamiliar, etc. Os sintomas e os transtornos devem ser estudados segundo essa visão, no seu contexto eminentemente sociocultural, simbólico e histórico. É nesse contexto de normas, valores e símbolos culturalmente construídos que os sintomas recebem seu significado e, portanto, poderiam ser precisamente estudados e tratados. Mas que isso? A cultura, em tal perspectiva, é elemento fundamental na própria determinação do que é normal ou patológico, na constituição dos transtornos e nos repertórios terapêuticos disponíveis em cada sociedade. Uau! Nossa, assim, que eu fico surpresa, digamos assim, não é? Que, no caso, para a gente fazer a avaliação, né, inicial do paciente, no sentido de se aproximar de um diagnóstico, né, quantos pontos de vista a gente tem que levar em consideração, né, para se aproximar de um diagnóstico, não? Então, nesse sentido, penso agora, não sei, a importância de um trabalho interdisciplinar, né, com outros profissionais, preciso ter o olhar, né, desses diferentes profissionais, para não correr o risco aí de repente falhar aí no diagnóstico, né? Bem, vamos lá. Continuando o próximo tópico. Psicopatologia operacional, pragmática versus psicopatologia fundamental. Na visão operacional pragmática, as definições básicas de transtornos mentais e sintomas são formuladas e tomadas de modo arbitrário em função de sua utilidade pragmática, clínica ou orientada à pesquisa. Não se questiona a natureza da doença ou do sintoma, tampouco os fundamentos filosóficos ou antropológicos de determinada definição. Trata-se do modelo adotado pelas modernas classificações de transtornos mentais, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, norte-americano, e a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que é o CID-11, da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. Por sua vez, o projeto de psicopatologia fundamental
proposto pelo psicanalista francês Pierre Vedida, visa centrar a atenção da pesquisa psicopatológica sobre os fundamentos históricos e conceituais de cada conceito psicopatológico, os quais incluem não apenas a tradição médica da psicopatologia, mas também as tradições literárias, artísticas e de outras áreas das humanidades. Além disso, tal psicopatologia dá ênfase à noção de doença mental como pathos, que significa sofrimento, paixão e passividade. O pathos, diz Manuel Berlink, é um sofrimento-paixão que, ao ser narrado a um interlocutor em certas condições, pode ser transformado em experiências e enriquecimento. As dicotomias apresentadas revelam a pluralidade teórica e de modos de aplicação clínica desses diversos campos e abordagens. Visões mais integrativas e menos parciais são desejáveis, no sentido de superação das dicotomias das dimensões biológicas ou congênito, genético e ambientais, o aprendido cultural nas diversas psicopatologias. Contribuições da psicologia à psicopatologia. A psicologia, em suas diversas áreas, no caso, a psicologia das diferentes funções mentais, experimental, social, do desenvolvimento, etc., tem fornecido contribuições fundamentais à ciência, sendo, portanto, fonte de consulta, inspiração e orientação à psicopatologia geral. Não cabe aqui tentar resumir de forma apressada e incompleta esse vasto campo de conhecimento. Nessa linha, sugere-se a conduta a bons textos de psicologia geral, como os excelentes tratados Ciência Psicológica, Mente, Cérebro e Comportamento, Desenvolvimento Humano e Introdução à Psicologia. Olha aí, né, a psicologia trazendo contribuições. Bem, continuando, acho que já está quase finalizando, relações da psicopatologia com a psicologia geral. Segundo Sonnenreich, acho que é assim que lê, né? E Bassett, as relações da psicopatologia com a psicologia geral e a psiquiatria são múltiplas. Há diversas visões sobre a posição exata da psicopatologia em relação a essas duas outras ciências. Aqui apresentam-se aqui algumas dessas divisões. 1. Psicopatologia como patologia do psicológico. Aqui a psicopatologia é tida como um ramo da psicologia geral. Nesse sentido, se a psicologia é o estudo sistemático da vida psíquica normal, a psicopatologia deveria ser vista, então, não propriamente como uma disciplina autônoma, mas como uma parte ou um ramo da psicologia geral, uma subdisciplina que estuda os fenômenos anormais. Os fenômenos psicopatológicos são delírios, alucinações, alterações do humor, da vontade, etc., seriam derivados dos fenômenos psicológicos normais, desvios em certa continuidade com os fenômenos normais. Interessante. Próximo tópico 2, psicopatologia como psicologia especial do patológico, que seria da mente alterada ou patológica. A psicopatologia seria, nesse caso, uma ciência autônoma, porque em seu tempo de estudo estaria uma série de fenômenos especiais que não representam alterações quantitativas do normal, simples desvio do normal. Alguns fenômenos psicopatológicos seriam produções novas, como o delírio verdadeiro, as alucinações verdadeiras, as alterações de humor no transtorno bipolar. Seriam fenômenos originais contínuos, não deriváveis dos fenômenos psicológicos normais, como o pensamento e julgamento normal, as percepções normais, a afetividade normal. Continuando.
É que eu me perdi. 3. Psicologia como semiologia psiquiátrica. Em tal concepção, a psicopatologia se concentraria na descrição e no estudo dos sintomas e dos sinais dos transtornos mentais, como unidade de estudo, sem se ater a questões outras da psiquiatria e psicologia clínica. É nesse sentido que Henry Ey engrega o termo, assim como muitos tratados clássicos de psiquiatria. É aparentemente essa perspectiva menos ambiciosa de ciência, mas de grande relevância para o avanço do conhecimento. 4, e último, psicopatologia como propedêutica psiquiátrica. Nessa conceitualização, a psicopatologia passa a ser vista como campo de estudo dos princípios e dos métodos de estudo do adoecimento mental, a ciência introdutória e prévia à psiquiatria e psicologia clínica. Ela visaria elucidar as bases conceituais epistêmicas da prática clínica em saúde mental, da psiquiatria e psicologia clínica como campos de saber, bem como os pressupostos filosóficos e metodológicos que fundamentam o estudo dos transtornos mentais. Seria, então, uma disciplina introdutória, preparatória para os estudos em psiquiatria e psicologia clínica. Bem, interessante, não, esse capítulo aí 3, né, que ele traz diferentes perspectivas do que seria uma psicopatologia, né? Quantas teorias aí, né, é interessante levar em consideração na hora de fechar um diagnóstico, por exemplo, né? Então, nesse sentido, eu penso que a ciência da saúde mental, digamos assim, ela está engatinhando, né? Eu, particularmente, sabe, eu percebo pela minha prática clínica, é legal fazer a avaliação, né, fazer esse diagnóstico, é para, né, nortear um plano de tratamento, mas é difícil trabalhar em cima de um diagnóstico fechado, né, porque a gente vai percebendo que o paciente tem evolução, né. Eu já percebi também que quando a gente fala, dá um diagnóstico para o paciente, é desconfortável, né, e tem que acolher ele antes de, né, de trazer esse diagnóstico e não falar numa só sessão, mas, né, ir preparando ele para esse momento, porque é desconfortável, né, uma pessoa fala assim, eu tenho um transtorno de personalidade borderline, hoje mesmo, uma paciente que começou, ela disse que já fez terapia e que tem esse diagnóstico, não aprofundei muito, porque era um primeiro encontro, mas, enfim, complicado, né, como que foi feito esse diagnóstico, né, quais profissionais, na verdade, e aí o quanto que contribui, né, num caminhar de saúde mental para a pessoa. Enfim, de repente ela pode ficar reduzida a isso, né, pode ser até mesmo uma defesa, enfim, né, reflexões que eu estou trazendo aqui. Bem, então é isso, tá bom? Se vocês quiserem falar algo, fica à vontade, se ficou alguma dúvida, não é? Ou se quiser, né, tiver, na verdade, alguma dúvida depois, pode deixar no grupo, não é? Porque é sempre bom essa troca que contribui aí para o nosso aprendizado e crescimento, gosto muito de estudar, né, porque isso contribui para o nosso repertório, né, enquanto profissional, e penso que não só profissional, né, mas para a vida. Bem, então é isso, vou ficando por aqui, e se ficar alguma dúvida, tá bom? Como eu disse, é só chamar no grupo, e como esse vídeo, né, fica gravado, que daqui a pouco eu vou subir ali para o YouTube, eu sempre compartilho no final, né, um projeto aí, um programa que eu tenho, que eu desenvolvi e desenvolvo, para profissionais que estão começando aí na psicologia. Deixa eu compartilhar a outra tela para eu mostrar o que seria esse projeto, mas eu sempre deixo aí abaixo o link
no vídeo no YouTube, né, para quem quiser saber mais a respeito, né, é só clicar que vai cair nessa plataforma. Mas eu não vou me estender muito nessas informações iniciais, tá, vai estar no site aí. Eu vou já aqui para os planos que tem, tá, só para adiantar, porque às vezes as pessoas têm dúvidas, que nesse projeto Clube do Psicoterapeuta, né, que é voltado para profissionais que estão iniciando na área, tá, tem 3 planos, tá, o essencial, o avançado e o pleno. O essencial, ele é um plano trimestral, com valor de R$ 39, ou aproximadamente R$ 39 por mês, e tem direito às aulas gravadas que já tem lá na plataforma, tá? Tem mais de 50 aulas gravadas. Já o plano avançado é também trimestral, o valor de 156 por mês, ele dá direito a tudo do plano essencial, né, esse primeiro plano, que no caso seria as aulas gravadas, e dá direito também a participar de estudo de caso e supervisão ao vivo, tá? E o terceiro e último plano é um plano já mensal, de 247 por mês, que dá direito a tudo do plano essencial e avançado, né, tudo desses outros planos, e dá mais direito a encaminhamento de pacientes também, tá? Bem, então é isso, se ficar qualquer dúvida, estou por aqui, pode deixar comentários, e é isso, tá bom? Então é isso. Um beijo para vocês, boa noite, boa aula, até mais, tchau, tchau.